Boa noite, 18 horas em ponto. E eu estou aqui iniciando mais uma Líder Live. Hoje recebendo meu amigo Júlio Andrade, que já está na área e vai pedir a autorização, já pediu, e eu então imediatamente autorização. Vamos esperar a tecnologia fazer a sua parte. Já temos então meu amigo Júlio Andrade. Ô, meu caro. Me ouve bem? Estou ouvindo muito bem. Deixa eu ver aqui. Deixa eu acertar aqui um pouco o áudio. Pronto. Isso, Maravilha. maravilha. Estamos aqui Satisfação. então. É toda minha satisfação. Estamos aqui na Líder Live, né, Júlio? Pô, é um prazer, uma honra receber você aqui no meu pequeno e modesto espaço. Júlio Andrade. Tudo bem? Tudo ótimo, meu amigo Láudio. Tudo ótimo, tudo Tudo maravilha. beleza. É um desafio. Primeira vez que tantas palestras na vida, primeira vez fazendo uma live. Obviamente que isso faz parte hoje de muitas pessoas, não somente as lives, como as conversas por meios eletrônicos, né? Então, por conta dessa pandemia que a gente está vivendo, né? É, Então, mas é uma satisfação poder trazer para você, né? Para todo mundo que vai estar assistindo, acompanhando, né? Acho muito legal. temos. Já temos pessoas entrando aí, né? Sônia, minha amiga, o Rogério, Gilberto passou, aí os nomezinhos, Débora, minha querida Débora, e aí por aí vai. Vamos aguardar então essa Essa... sala ficar, essa, vamos, né? vamos sim. Vamos que Essa vai sala ser. ficar cheia. Eu quero te falar uma coisa. Eu estou aqui olhando para você, né? Estamos aqui, pessoal saudando aí. E eu tenho aqui na frente uma tela grande, que é minha TV, que um local mais confortável para eu ver As pessoas. interações. Ah, legal. E Bacana. eu queria deixar as pessoas à vontade, né, na medida do possível, aí, porque às vezes são comentários e algumas perguntas e a gente não tem a agilidade nem a destreza de, de acompanhar tudo, né, rapaz? Bacana, bacana vendo aí Gilbertão, a Renata, Andrade, a turma É isso. entrando. Maravilha. Muito legal, muito legal. Júlio, me Vamos conta lá. uma coisa, rapaz. A gente tem que aproveitar tudo que é possível aí da tua presença. E antes da gente ir direto para o nosso assunto principal, eu queria saber a respeito dessa coisa, rapaz, que você parece que é um adepto e um super entendedor. E Lá vem eu, você com essas perguntinhas. aí eu quero te perguntar uma coisa. Ah, ah, É, Bom, primeiro há meio que um consenso, Juliano chegou lá também, olha lá, ah. de que o charuto cubano é o melhor charuto que tem, né? E sei que você é um profundo conhecedor e praticante. Eu queria saber se o charuto cubano, de fato, ele é enrolado nas coxas das moças bonitas lá de Cuba, Muito, muito, das muito cubanas. boa a sua pergunta, muito boa. Essa sempre é a pergunta quando eu estou fumando charuto, gosto, sou apreciador mesmo de charuto. É, Obviamente que a minha preferência é pelos charutos cubanos, né? Gosto muito. Dentro da linha dos charutos cubanos, você tem uma grande massa de tipo de charutos e um mito, né? Que a gente fala que é um mito, né? Era que os charutos eram enrolados nas coxas das morenas bonitas cubanas, né? Isso É é um verdade mito. mesmo? Não é verdade, né? Não é
De fato, isso acontecia mesmo, acontece. Até teve há uns 10 anos atrás, aqui em São Paulo, veio uma cubana fazer uma apresentação de uns charutos que, na época, ela fazia para o Fidel. Aham. Então, teve muita gente, né, que veio apreciar. Eu fui convidado, na época, foi uma satisfação. E ela realmente fez todo o processo enrolando das coxas, né? Então, O ritual. muito legal. Eu particularmente, eu nunca tinha pego um charuto logo que pronto, né? Até porque Aham. ele é úmido, né? Você tem que esperar todo um processo para você É. utilizar depois, não, né? Mas realmente esse é um processo. Agora, em falar que os charutos são os melhores cubanos do mundo, até pouco tempo atrás, nós estávamos conversando isso há pouco tempo, a Forbes lançou aí até um ranking dos charutos, entre os 10 charutos do mundo. Ali estão os Aham. 7 cubanos, né? Então, Certo. por isso que a gente fala, não é só cubano que é o melhor charuto do mundo, né? Mas entre os Aham. 5 primeiros, a linha é cubana, né? Então, Aham. gosto realmente, aprecio, tenho aqui meus charutinhos aqui. A marca de preferência que eu gosto é da Los Habanos, que aí você tem uma linha de marcas entre Coíba, Monte Cristo, Pártagas, tudo feito pela mesma fábrica. Aham. Obviamente que existe, até todo mundo pergunta, outro dia me perguntaram que trouxeram um charuto Coíba, por exemplo, da República Dominicana, se era a mesma coisa de Cuba, né? Uma coisa que eu sempre comento e faço aqui dessas palavras, eu achei muito legal, um tempo atrás, o programa Fantástico fez uma matéria sobre a quantidade de charutos falsificados. Existem muitos, né? Então, Né? já deixo aqui de antemão, eu gosto das Los Habanos, né? Como é o nome? Los Habanos, que é a fábrica. Los Habanos. Quando eu vou a Cuba, trago os charutos para cá. Então, é lá mesmo que tem que ser adquirido. Gosto, né, desses charutos. Tem até charutos brasileiros que estão nos rankings, são muito bons, né? Tem 2 ou 3 charutos aí que teve umas notas entre 7,5 e 8,5, quer dizer, nota ótima, né, que vai de 0 a 10, né, de charutos. Então tem brasileiros aí E aí os mata-fina, né, que a gente fala, mas aí é uma coisa muito interessante, porque você já não corre risco nenhum de ter um charuto falsificado, né, pegando aqui no Brasil, né? Então, essa é uma virtude, até porque está havendo assim, as pessoas estão começando a curtir muito o charuto brasileiro. Então, isso é muito legal. Mas, muito bom. Mas muito isso é só bom. para a gente dar um aquecimento, né? É um aquecimento, porque afinal de contas a gente aqui não veio aqui falar de charutos, mas é um assunto interessante, né? Quem entende, né? Na última live eu falei com o Marcelo Gabarra e ele deu uma entremeada de vinhos aí que foi uma coisa muito bacana, muito bacana. Legal. Apesar da gente não ter vindo falar de charutos, daqui a um pouco eu vou enfumaçar um pouco a sua vida. Eu sabia que, falando com você, eu vi umas 2 lives anteriores suas, aí eu comentei, falei, nossa, que bucha vai ser. Não, que nada, fica tranquilo. As questões do meu amigo. E aí, eu sei que aqui na live, né, eu acho uma coisa muito interessante, que é a primeira vez realmente que eu estou participando de uma live. Obviamente, agradecer muito o teu convite, aceitei de Eu que agradeço. Uma das coisas que eu acho que a gente tem aí, muitas pessoas me conhecem que estão aí na live, aqueles que não me conhecem, então, gosto de me apresentar, eu sou o Júlio Andrade, Isso. sócio líder de uma área de risco advisory service da RSM, que é uma empresa global de auditoria e consultoria, né? Mundialmente, nós estamos aí na 6ª posição, 5ª nos Estados Unidos, nós somos um escritório muito grande, quase 11 mil profissionais nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente tem crescido muito. Cuido especificamente de assuntos voltados ao mercado financeiro, instituições financeiras e empresas e com relação a compliance e investigações forenses. Então, são praticamente essas 3 linhas que estão
atuando dentro do RAS, né? Muito forte, né? E eu estou há 30 anos nesse segmento, né? Então, gosto muito aonde hoje estou, com a RSM, os meus sócios, né, que devem estar, provavelmente, alguns assistindo aqui a live, e compartilho, é uma união que tem entre todos os sócios, a gente é muito amigo, por isso que eu acho que a empresa gera esse crescimento, porque é incentivador, né? Você ter a relação, não somente profissional, mas relação de amigos mesmo, para a sociedade, que é muito importante, né? Então, aí um abraço a todos aí, e provavelmente, não sei se estão aí, eu não consigo ver também, mas enfim, disseram que iam participar. Um abraço lá para minha família toda, também lá do Ceará, que eu sei que está todo mundo lá, meus primos. Todo mundo... Eu não vou dizer o nome dos meus primos, porque eu tenho muitos primos, eu não quero deixar ninguém de fora, né? Então, vai um beijão assim enorme. A minha mãe, que deve estar assistindo, um beijo para a mamãe, que faz 2 meses que eu não vejo. Quem me conhece sabe que minha mãe é minha parceira número 1. Conheço. Conheço de salão de beleza, né, meu? Porque, pô, lá tudo... né, você deve estar sentindo falta lá daquele sabadão lá, né? Nossa, isso mata, isso está matando o coração da gente, mas é o momento que a gente está vivendo, a gente tem que respeitar esse momento, e eu respeito isso pela saúde das pessoas, né? Então, acho que é esse, até para a gente começar. Se eu estiver esquecendo, eu até fiz uma colinha aqui para ver se eu esqueci de alguém. A Elisandra está mandando um abraço, viu? Oi? A Elisandra lá do Ceará está mandando um abraço para você. Maravilha, maravilha. O pessoal da ALEC, onde eu faço parte da comissão e também dou aula lá, o pessoal da Comissão Anticorrupção e Compliance da OAB Pinheiros, onde provavelmente o doutor Renato que preside, a Fabíola, que é a vice-presidente, então deve estar aí na live, então mandar um beijo para todo mundo da comissão, né? Aos meus clientes, posso deixar todo mundo que queria assistir a live para falar um pouquinho. Tem cliente do Brasil inteiro, Salvador, Brasil, então o Brasil todo, o pessoal assistindo, principalmente nesse momento com relação aos compliance, né? E, obviamente, eu não vou esquecer da esposa que está aqui do lado, né? Isso, um beijão para a Mariana. Incentiva sempre com relação ao meu trabalho, né? Isso. Sabe que a gente está viajando muito e é uma pessoa que sempre me incentivou nisso. Então, um beijo. Deixa eu ver se está faltando. Bom, não falta mais ninguém. Muito bem. Julião, vamos começar? Eu queria começar propondo, rapaz, um dilema para você, porque compliance, né? Já você vai entrar na questão técnica da compliance, né? Mas eu conheço um dilema que é até famoso, que lida com questões éticas, né, Júlio? Então, assim, esse dilema é antigo, da Philippa Foot, né? Que é o dilema do bonde. Então vem perfeito, eu já vou. Você vai entrar nisso, meu Deus do céu. Bom, antes de mais nada, eu vi aqui uma mensaginha, quero só. É o meu amigo Elias Andrade, primo, né? Então, que eu acho que falou Elisângela, não, é o Elias, né? Então, beijão, tá aí já. Eu falei Elisângela, falei errado. Tá bom. Então, beijão. Então, olha só. Só corrigindo aí. Bom. Vem um bonde desgovernado, na direção, e no trilho tem, sei lá, 5, 6 pessoas amarradas lá, e o bonde vai na direção dessas pessoas e vai matar essa pessoa. Sim. Sendo agora eu vou te cortar de uma coisa, né? Diga. É muito interessante. Quem está assistindo a nossa live vai saber do que eu estou falando. Eu dou muito treinamento de prevenção de lavagem de dinheiro para o mercado financeiro, né? E uma das coisas que eu uso muito é justamente esse exemplo que você está acabando de falar. Eu uso pelo Michael Sandel, né? O Michael Sandel, que é um professor de Harvard, que usa isso com os alunos dele. Isso. Mas tem uma coisa que eu queria mais aprofundar, nem tanto, porque todo mundo já me conhece quando eu falo desse caso, né? Que é as 2 opções que existem entre a história do Godinho, empurrar o Godinho e tal. Todo mundo mas eu acho melhor você... Quem nunca viu minha palestra, ou nunca ouviu falar, é legal comentar, né? Isso eu acho legal falar, mas tem uma conceitualização na parte de filósofo, né? E também do direito, né? Eu faço parte da comissão Anticorrupção Compliance da OAB, estou lá na Conlec, não sou advogado,
mas estou ali por especialização notória. Às vezes tem pessoas que brincam que o assunto da prevenção da lavagem de dinheiro tem muito a ver com a minha história toda, né? De combater tudo, que são muitos anos nisso. Mas eu trago isso muito importante, e eu acho que é muito legal falar sobre esse tema, porque existe uma visões diferentes entre o filósofo e o direito, né? E a parte de consequências, né, sobre isso, né? O lado que eu acho muito importante, que eu trago para o compliance, e eu cito isso sempre, quando eu estou implementando os compliance nas empresas, a gente dá um treinamento, falo depois da implementação, eu cito esse caso, porque existe uma questão que a gente usa, a ética, né? A pessoa ética, né? Uma das coisas que a gente fala é conheça o teu colaborador, né? Que é muito importante dentro do processo todo do compliance, né? Não somente conheça o teu cliente, ou conheça o teu parceiro, ou conheça o seu fornecedor, tem também o conheça o teu colaborador, né? E uma das questões é você evitar que dentro das organizações entram pessoas que não tenham éticas, né? Porque essas pessoas têm a facilidade de aplicar o que a gente sempre está trabalhando com as investigações forenses dentro das empresas, e a gente vê muito que às vezes as pessoas não são éticas que estão praticando essas fraudes, esses crimes dentro das organizações. E aí o Michael Sandel fala muito sobre isso, né? Esse exemplo, ele até teve um estudo dele que ele entrevistou vários fraudadores e identificou um perfil que batia com todos esses fraudadores, que era uma coisa única entre eles. E ele está construindo até uma ferramenta que vai colocar isso para o mercado, para as empresas. Eu não sei se isso já está em andamento, eu preciso até me atualizar nesse sentido, que é para justamente, antes que a empresa contrate um profissional, passe a fazer testes, né? E que essa ferramenta ela traz um retorno sobre se essa pessoa tem um grau de ética ou alto, médio, baixo, e aí fica a critério da empresa querer ter aquele profissional. Aí eu busco a essência aqui. Quando você começou a falar, eu falei, nossa, eu faço esses treinamentos, eu sempre cito essas situações, né? E eu acho isso extremamente importante, esses dois casos. E aí, para quem não conhece, né, a história eu conheço a história pelo trem, não do bonde, né? Que é o trem vai até o final, você tem 5 pessoas no final, você é o maquinista do trem, e antes de chegar o trem desgovernado, antes de chegar ao final, você tem um desvio, que você pode optar em pegar aquele desvio. Não, dá licença, vou te cortar. Você vai contar, não, então? vou te cortar. O bonde vem o bonde vem desgovernado. Você não é o condutor do bonde. Lá tem 5 pessoas ali no trilho, né? E você é um cara que está do lado com uma alavanca na mão. E essa alavanca é a que faz o desvio do bonde. Pessoa final. E nesse desvio só tem uma pessoa. Isso. Não é isso? Isso. Bom, você tem 2 opções: não fazer nada, isso, ou mover a alavanca e, ao invés de matar 5 pessoas, matar uma pessoa. O que você faz? Sim. Aí que eu jogo... Não, só responde para mim, o que você faz? Olha, eu vou te colocar uma posição, porque isso eu faço questão de saber dos alunos, né? A contextualização disso, eu não sou um juiz, né? Então, eu vou entrar no mérito com relação ao direito, né? Ao âmbito do direito. Mas, nesse momento, eu só estou buscando o seu bom senso. Você está indo matar uma pessoa. Mas, vamos lá. Óbvio que eu tomaria o desvio para evitar as 5 pessoas, eu tomaria o desvio para uma só. Situação número 2. Isso. Tá certo? Você funcionário da ferrovia, sei lá, da empresa de bonde, e tem nas normas e procedimentos, né, que situações em que o trem está desgovernado e vai na direção de 5 pessoas, você tem que puxar a alavanca para matar outra pessoa. Matar uma pessoa só. O mínimo de pessoas possíveis. O que você faz? Tá vendo? Aí você já está começando Não. Está na norma e procedimento. O que você faz?
Você puxa... Ação humana de você... Nesse segundo, eu sempre tive a ação daquela do gordinho, de você empurrar o gordinho, que eu nunca empurraria o gordinho em hipótese nenhuma, para deixar muito bem claro na situação. Não sei se você cita esse aspecto, mas eu sempre vou manter aquela que, no meu entendimento, é sempre um termo ético aqui, não sei se é o menos mais ético, se é mais ético, né? Mas o menor prejuízo. Agora vem a terceira situação, Júlio. O bonde está indo na direção das pessoas, 5 pessoas, e tem aquela uma pessoa lá. E você está com a alavanca na mão. A norma diz... para você optar sempre por matar menos pessoas, né? Essa é a norma. Só que aquela pessoa que está lá é um familiar seu. Aí já começa a entrar naquilo que não importa a quantidade, um por todos. Né? Eu diria assim que, veja bem, é uma contextualização bastante... Eu já vi as vertentes de 30 situações diferentes disso aí, e vai complicando na medida em que vão tem casos que colocam até a sogra lá, né? Então vamos lá na sogra, que é mais fácil. Né? Mas, na realidade, é óbvio que nessa situação de um familiar, né, em detrimento de 5 pessoas, então vamos lá. A questão é não ter a questão de envolver muita gente. Então, eu vou numa única pessoa só. Vai ser um familiar que vai estar nesse processo, no meu entendimento. Né? Quem me conhece sabe que eu prezo muito pelas vidas das pessoas e em tudo que eu faço. Né? Então, tomara que não seja o primo Elias lá, né? Que está lá, né? É exatamente isso. Acabaram de fazer um comentário a respeito dessa questão da escolha, né? Da escolha que está acontecendo nesse momento de crise, né? Da escolha por... O bonde está dentro dos hospitais hoje, né? Sim. De você escolher pessoas. Sim. Mas não vamos entrar nesse mérito, não. Eu só trouxe esse exemplo porque... É muito interessante. Para dar o ponto de partida dessa questão... Às vezes muita gente politiza isso. Eu não tenho toda a opinião, e eu gosto muito de falar que essa é uma opinião do Júlio Andrade, né? Não é necessariamente uma opinião da RSM, então eu já gosto de contextualizar isso antes. Então, respeito a opinião de todos os meus sócios, né, quando isso também falo, né, mas não é a opinião da RSM, muito deixar claro isso. Mas eu acho que é muito importante que a gente não coloque nenhum tipo de política diante da saúde pública. Né? Então, eu não gosto de politizar o assunto, né? Gosto só de citar que parabenizar aí o governador dos Estados Unidos, em Nova York, o governador de Nova York, principalmente, né? Eu gosto porque ele tirou de frente o Estado e desempenhou muito mais com as pessoas, colocou a prioridade às pessoas. Então, infelizmente, em alguns lugares aqui no Brasil a gente não tem isso. Mas, enfim, vamos falar um pouquinho, que eu acho que vamos falar de compliance, porque iniciando um dilema desse, né, que é extremamente complexo, obviamente é só para dar uma apimentada na conversa, né? Porque o que exatamente é compliance, Júlio? O que é isso? Conta para nós. Bom, vamos lá. Eu acho que eu trabalhei com compliance antes mesmo, e eu acho muito legal a gente falar sobre isso. Tem pessoas aqui que conhecem bem o compliance, tanto quanto a gente fala que o compliance a gente vai aprendendo dia a dia. A gente não existe um expert no compliance. Existem pessoas que amam o compliance. Eu sou um que ama o compliance e que ama a governança, eu diria assim, né? Que tem alguns pilares de auditoria, primeira, segunda, terceira linha de defesa. Eu gosto de todas essas linhas de defesa. Eu gosto das linhas de defesa. Nós tivemos um comportamento no Brasil que eu acho muito legal, desde 95, nos anos 90, né?
fora do Brasil, já se usava muito o termo área de cumprimento, né? Eu vivi muito isso, trabalhei numa organização também internacional na época e sempre estava fora e desempenhando esse trabalho de combate à prevenção da lavagem de dinheiro, combate à lavagem de dinheiro, e obviamente que quem desempenhava era a área de cumprimento. E aqui no Brasil veio aí muito pelo mercado financeiro, o mercado regulador se antecipa um pouco, criando algumas normas aí, a gente pega aí os inícios da 2554, para quem entrar muito no mérito de legislação, mas no ano de 98, aí começaram até o aspecto da lei de lavagem de dinheiro, né? Algumas coisas já começaram a ter muito mais governança, né? Alguns escândalos que tiveram, até com empresas de auditorias, né? Então, isso começou a ter um processo muito melhor de que governança dava a transparência e que a empresa poderia, de uma certa forma, se valorizar muito mais, né, do que não tendo governança. E, com o passar do tempo, né, isso foi muito, internamente, foi muito se perdendo, o compliance, foi muito se perdendo, porque a gente via muito com relação a controles internos, auditoria interna, a área do legal, jurídico. A gente não tinha alguém atuando formalmente. Quando a gente fala compliance, a gente só lembrar um pouquinho, compliance é muito conformidade, integridade, né? Tanto que algumas pessoas falam programa de integridade, né? Então, se está em conformidade, isso era um papel, às vezes, que a auditoria usa, era um papel que a área de prevenção de lavagem de dinheiro usava, quer dizer, não tinha uma coisa. Eu achei muito legal, e aqui eu tiro o chapéu mesmo, né, aos advogados no Brasil, né, que trouxeram, levantaram essa bandeira, fincaram essa bandeira. Não necessariamente eu digo que para ser um compliance necessita que a pessoa seja formada no direito, mas é muito importante que ele tenha, entendeu? É uma coisa bem... A gente fala que ele tem que ser multidisciplinar, né? Então, eles tomaram essa rédea e viveram. Obviamente que isso tomou... Brasileiro começou a conhecer parte de compliance, nome compliance, muito pelos escândalos da corrupção no Brasil, né? Então, aí a gente vai começar a trazer um pouquinho sobre esses escândalos, que todo mundo já conhece, desde ainda dos primórdios até Lava Jato, onde fica bem quente para as pessoas. E aí sim, os processos de combate à corrupção nasceram e os advogados estavam empenhados muito bem e também trabalhando em cima de um pilar, que aí a gente começa a falar um pouquinho desses pilares do compliance, né? São 5, eu sempre coloco esses 5 pilares, né? Manda ver. Primeira coisa é o tone the top. Tone the top, que a gente chama. Se você dentro de uma empresa, se o CEO, o conselho, não tiver a conscientização de que isso é importante, não funciona nada lá para baixo, né? É a mesma coisa de você colocar 10 funcionários dentro de uma sala, nesse momento de pandemia, todo mundo de máscara, com álcool gel, com isolamentos, com distanciamentos, eu diria assim. E aí entra o presidente sem máscara, sem nada, e fala, bom dia, tá todo mundo, tal, né? Abraça. Mas isso é só hipotético, só. Isso aí é só uma hipótese, né? Eu estou falando. Aí começa você ver que a pessoa não tem a conscientização da importância disso, né? Porque, normalmente, e isso, apesar de ter N casos de envolvimentos, o envolvimento da corrupção, na grande maioria, nasceu de cima. E, às vezes as ações que estão nas linhas de defesa não tiveram como impedir essas ações. Sei. Não tiveram como impedir. Então, e acho que, por isso que a gente sempre coloca o primeiro item, a governança no aspecto da alta administração, o comprometimento da alta administração com relação a isso. Bom, mas se a alta administração está comprometida com a questão da corrupção, então como é que fica esse envolvimento em mecanismos de prevenção ou de punição? Aí, quando ele está comprometido com isso, né, que é muito importante, as linhas que estão embaixo, que a gente fala que vão estar aí no combate, toda a parte, que aí a gente começa a já numerar.
a parte de fazer todo o levantamento de risco assessment, mapear os processos, identificar os principais riscos, melhorias, para você evitar qualquer tipo também de fraude, de melhoria, até de ter processos que possam permitir a prática fraude e a prática da corrupção, né? Então, isso um dos pontos que eu gosto de abordar. Treinamento, né? Treinamento constante com os profissionais sobre isso, né? Outro dia até tantos compliance que a gente está implementando, uma das coisas que outro dia um cliente me perguntou: Júlio, o treinamento, qual é a importância? Eu acho que é uma das coisas mais importantes, porque as pessoas têm que saber, têm que conhecer a política de compliance, têm que conhecer toda a estrutura que está, têm que conhecer o canal de denúncia que existe dentro da companhia, como ele está efetivo e como a alta administração está empenhada nisso. É importante, né? Então, certo. Quando você vai tendo os pilares, né, dentro do processo de compliance, todo instrumentalizado, eu diria para você que a possibilidade de ocorrências, ela diminui muito. A gente está por trás de seres humanos, né? Então, ser humanos é capaz de N situações que nenhuma auditoria, e é isso muito importante falar, nenhuma auditoria, nada consegue detectar. Quem detecta primeiro é o canal de denúncia. Por isso que eu sempre fortaleço esse aspecto das empresas. Canal de denúncia. É isso? Bom, o colaborador, às vezes, ele está vendo a situação em volta dele, ele faz uma denúncia, ele tem informações, que é muito mais importante até de você abrir uma investigação para fazer... São mecanismos de denúncia, normalmente é anônimo, é isso, né? Então, aí que entra quais são as boas práticas desse canal de denúncia, né? As boas práticas, obviamente que já fizemos vários testes em alguns canais de denúncia que você entra no site para fazer, no caso específico de um cliente que tinha, entrava no site e aí a primeira pergunta que vinha, seu nome, RG, nossa, e e-mail. Falei, nossa. Então, quer dizer, a pessoa vai ter que se identificar para fazer a denúncia. Eu acho que a denúncia ela tem uma coisa muito importante. Ela tem que ser feita na base do anonimato, né? E você tem como você manter essa comunicação no anonimato com ele, a empresa com o anonimato, né? Você gera um protocolo e você vai dando a satisfação através desse protocolo de como que está o andamento dessas investigações. Mas isso é uma opinião sua, quanto ao anonimato, uma opinião sua, ou é uma prática instalada das empresas pelo anonimato? Bom, isso é o que demanda uma boa prática de canal de denúncia, né? Boa prática. Em determinado momento, e aí eu sempre comento, em um determinado momento da investigação, é muito importante que você tenha algumas outras informações que às vezes você chega em quem fez a denúncia, né? Mas é muito importante que nesse momento seja sempre o inicial todo no anonimato. Então, ponto de partida. É um canal muito importante para o combate. Óbvio que isso é um mundo do compliance que cresceu muito. Essa é uma linha de defesa fantástica que entrou, e eu sempre falo que sem isso, né, as organizações realmente estariam em maus bocados, né? Então deixa eu ligar esses pontos. Você está falando um compromisso da alta administração, né? Isso não é... Porque a minha pergunta seria como o compliance sai do papel e vira uma cultura, né? Porque nós estamos falando de cultura de transparência, de cultura de reputação, de boa reputação e tal, né? Então você falou de compromisso da alta administração, você falou de treinamento e você falou de comunicação, canal de comunicação de denúncias, não é isso? Isso. O que mais que transforma, que dá vida a um sistema de compliance? Bom, compliance o programa de compliance, né? Ele tem esses 5 pilares que eu fiz no comentário. Uma das coisas que é muito importante são as políticas, né? Então, às vezes teve um caso que eu até cito, que uma vez eu fui numa empresa e
Falei, então, por favor, eu queria ter acesso à sua política de código de ética e conduta, né? Aí ele falou, não posso passar porque é sigilosa. Então, cara, são tantas situações que a gente depara que isso foi uma das que sempre me chamou a atenção. Nunca um código de conduta e ética é sigiloso. As pessoas têm que ter conhecimento e eu falo que ele tem que ser construído em 10 mãos. É a alta administração, compliance e os gestores e as pessoas que vão estar nesse código. É muito importante isso. Porque esse Quer dizer que tem na construção das políticas, você disse que tem que ter um envolvimento mais amplo, é isso? Tem que ter uma visão ampla de pessoas integradas para a construção desse. Não pode ser uma imposição, né? Ela tem que ser flexível para todas as pessoas, sempre colocando a ética em primeiro ponto, né? Evitar citar aí vários itens. Cada código de conduta de uma empresa para outra modifica muito, mas tem alguns pontos que se levam em comum, né? Evitar que você dê muito que a gente fala, mas um presente de $100, $300, $1.000, né, que você ganha de um fornecedor, de um cliente. Isso sempre tem que ter um conhecimento do compliance. Olha, entendi. Recebi, né? Então aqui eu tenho... Faz um sorteio disso. Então aqui eu tenho uma outra... Outras impedem até de como você ganhou isso, tá? Então aqui eu tenho uma outra situação para você. Você sabe que minha vida, que minha função é complicar a sua vida, né, Júlio? Nossa, não. Mas eu pensei até que eu ia complicar você mais, porque está sendo tão difícil, que eu queria até deixar assim para as pessoas, que todo mundo fica me perguntando, como que está sendo os compliance nesse momento de pandemia, né? Isso. A pergunta é, né, como a urgência se harmoniza com o compliance? Vamos lá. Você sabe que as novidades, né, depois que a OMS colocou todo esse processo como pandemia, todas as nações aí começaram a ser impactadas com, primeiro, isolamento, né? Então, quando você fala em isolamento, você isolou as pessoas, os colaboradores da companhia, começa a criar a palavra do home office, né? Então, as pessoas sempre perguntam para mim, Júlio, como é que está sendo todo esse processo durante a pandemia, o compliance, as empresas, como é que elas estão, né? O que eu elenco, assim, são 5 ou 6 situações que eu acho muito interessante. Uma das coisas positivas disso, né, a gente tem muito trabalho, por exemplo, de investigações em andamento, que a gente está fazendo forense. Quando a gente começa a fazer os trabalhos por home office, você usa algumas ferramentas que nós estamos usando aqui, né? E você está usando um termo, Júlio, só um minutinho. Você está usando um termo que eu quero. Você está falando que é investigação forense, quer dizer, uma investigação que é. O que é a investigação forense? Tá, uma investigação forense é vamos lá, nascendo do canal de denúncia do compliance uma situação, e essa situação chegou ao nosso conhecimento para poder ajudar a empresa no trabalho de investigação, para identificar a origem, até o valor que está envolvido nesse processo de investigar, se é uma fraude, aonde que nasceu essa fraude. Então, mas esse é um processo, uma investigação interna? Interno. É interno ou é uma coisa que vem através de um processo que já é em andamento em alguma instância? Esse específico, a gente tem algumas vezes que, no caso, é interno. Então, qual que é o primeiro passo? Às vezes, a gente tem um processo de coleta, que isso pode impactar um pouquinho nesse trabalho de investigação, estando à distância, porque, às vezes, o computador que a gente poderia fazer uma forense está na casa do colaborador, não está dentro da companhia. Mas, de um outro lado, você tem um lado positivo também, porque a gente sempre faz as entrevistas presenciais, né?
E em algumas delas a gente tinha, quando ficava muito inibidor, né? Ficava muito inibidor quando a gente falava que ia fazer a gravação daquela conversa e tudo mais. E agora, todas as conversas estão sendo feitas por um sistema online, né? Então, a gente acaba gravando, né? Então, isso facilita. Mas a pessoa sabe que está sendo gravada, né, Júlio? Ela é avisada que está sendo gravada? Sim, não. Mas já a pessoa é muito diferente. Já é mais fácil, né? Online fazendo isso, de quando ela está gravando, sentando lá na empresa fazendo investigação. Isso, facilitou, isso aí, concordo, é verdade. Uma coisa que a pandemia fez, e que muitas empresas não estavam estruturadas, e a gente está vendo muito isso, é com relação à gestão de crise. Muitas empresas não deram importância da gestão de crise. Sabe aquele assunto, isso nunca vai acontecer comigo. É mais ou menos por aí. Ou aquela pessoa, ou aquela alta administração que fala, esse tipo de risco aqui não tem. Né? Você viu já a empresa que colocou pandemia na possibilidade, no cenário de risco, não? Desculpa, não chegou. Você encontrou alguma empresa que tenha posto pandemia no seu cenário de risco? Nem na contingência, né? Nem no processo de contingência, né? Que disaster recovery tem, né? Mas pandemia, não. Né? Então, as pessoas não estavam preparadas de como se adequar a esse processo. Né? Só para você ter uma ideia, tem empresas que teve que recorrer à alocação de notebooks para poder atender os colaboradores fora. Essas empresas não tinham os notebooks suficientes para poder dar essa demanda, para você ter uma ideia como que é o... Né? Algumas situações em que você transfere a sentação para dentro do colaborador, que às vezes o colaborador não tem uma internet suficiente para fazer um grau de comunicação, não tem um equipamento para isso. Então, isso, de uma certa forma, traz um risco para a empresa. E o mais importante... Sem dúvida. É você também, com base em todo vazamento de informações. Quer dizer, você está à distância, as pessoas estão trabalhando à distância, a segurança da informação não estava prevendo nenhum tipo de situações para poder configurar. Olha, aconteceu isso, vira a chave aqui, vamos dessa forma. Não, ninguém. Cada um foi. E o que você tem visto, Júlio? Como é que as pessoas... Porque isso foi meio feito a toque de caixa, né, rapaz? Tipo, apareceu a pandemia, aí tem que alugar equipamento, tem que pensar em segurança de dados. Como é que aconteceu isso? E além disso também, Laude, são situações, por exemplo, uma coisa que é inimiga do compliance, eu sempre falo isso, é velocidade. Velocidade é inimigo do compliance. Nesse momento de pandemia, a velocidade das coisas anda na frente da formalização. Então, eu preciso comprar isso e todo o meu processo de compras para executar essa situação não foi feito, ou aí começa a ter a margem, né, de ter suspeitas de fraude, corrupção, né, te dá margem para tudo. Por isso que o compliance tem uma... Então, mas como é que a cabeça de um super especialista em compliance fica no meio dessa situação onde que é necessário você cortar etapas, né? É necessário você fazer, diminuir essa questão, por exemplo, de licitação, de cotações, de toda essa formalidade de autorizações, que é super necessário, mas o cara está morrendo, precisa do tubo dentro do nariz. Como é que é isso aí, essa história? Aí que a gente entra, que a gente fala daquele outro pilar, que é o monitoramento, né? Que tem no compliance. Né? Então, você tem que ser flexível, principalmente porque é um momento em que o mundo inteiro está vivendo. Nunca ninguém viveu isso. Eu, com meus 30 anos de experiência, vivi várias situações dentro das organizações, mercado financeiro, não financeiro. Isso eu nunca vivi. Né? Pode ser que meu bisavô teve lá casos antigos de pandemias, tal, tenham vivido. Eu nunca vivi isso. Então, as organizações também olham muito isso como novidade. Né? E o que é importante nesse momento é você ser flexível. Você não pode impedir, por exemplo, a empresa precisa fazer uma doação.
o monitoramento do compliance tem que ser ágil. Não vai fazer um impedimento. Não vai fazer um impedimento. Né? Mas tem que ser ágil. Ágil no ponto de vista, a empresa vai fazer a adoção, você vai tentar saber como foi essa adoção, para quem foi e para o que vai ser utilizada essa adoção. Por isso que eu falo monitoramento. E hoje, a gente fala que a gente tem hoje ferramentas de inteligência artificial que facilita muito o que aliás, 10, Júlio, 20 anos não tinha. Isso me dá o gancho de uma questão. A gente já está, falta 15 para as 7. A gente tem 15 minutos e eu vou te pedir 5 minutos finais para eu fazer os agradecimentos e anunciar a próxima. Mas temos 10 minutinhos. Mas acho que nós estamos cobrindo os pontos bem de forma inteira. Né? Eu quero entendendo os objetivos do meu amigo, porque eu falo assim, né? Muita gente que está assistindo essa live, Láudio, eu gosto muito de valorizar todo um processo. Muita gente já viu o Láudio, um excelente executivo, por muitos anos de uma grande multinacional, CEO, passou por N cargos dentro dessa companhia e sempre foi muito ético. Sempre muito ético. E sei muito disso porque tivemos também relação cliente-fornecedor com relação à Price na época. Isso. Muito bem. Não, e que não falta é nego te testando, né, Júlio? Que não falta é gente para te testar, né? Então, mas só, deixa eu só botar essa colocação. Você fazer essas perguntas para mim, porque você teve todo um processo de conviver muito com isso, né? Óbvio que será testado todo dia, né? Todo dia. Todo dia. Era um dedo. Eu sempre falo isso. Se ceder um dedo numa decisão, para o resto da vida, não tem volta. Por isso se comprometeu. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu dou um exemplo, tem um cliente nosso, não sei se vocês estão aqui, que eu admiro a postura que eles tomaram com relação à implementação do compliance. É um cliente lá de Salvador, né? Implementaram uma empresa que tem praticamente todos os clientes do regime de público, né? Não são nem privados os clientes deles, quer dizer, implementaram um compliance realmente não para inglês ver, não para a administração pública ver, e sim, de fato, para existir. Então, eu tiro o chapéu para essas pessoas que têm ainda, e tem muita gente assim. É verdade. Então, mas nesse momento de urgência, Júlio, nesse momento de urgência, onde a urgência é justificada, porque tem aquela coisa, né? Tudo sempre foi urgente, né? Tudo sempre foi urgente porque o que falta é planejamento, e aí cai tudo na vala da urgência, né? Mas o fato é o seguinte, hoje a gente vive uma urgência com um belo respaldo de motivos, né, para o que está acontecendo. Nesse sistema de urgência, onde o setor de compliance, né, ele precisa ser flexível, palavras suas, precisa ser flexível, precisa ter uma decisão consciente sobre encurtar o caminho para poder fazer face à urgência. Não é? Nesse instante, assim como outras áreas, como o RH, como outras áreas da empresa, compliance é uma coisa de departamento ou é uma coisa de todo mundo? Boa. Isso é muito legal, a sua pergunta. Sabe que o mercado financeiro, nos primórdios das implementações de compliance, eles usavam... Você tem um departamento de compliance, tem uma responsabilidade de uma área de compliance, você tem um diretor responsável pela área de compliance, né? Você tem um departamento de compliance, mas você tem, às vezes, uma disseminação do compliance dentro das áreas, os compliance officers, que a gente chama. E às vezes, tem instituições que colocam dentro de cada área uma pessoa para um compliance officer em cada área de negócio da companhia. Isso é óbvio que é um benchmark muito interessante, tá? Porque você traz a amplitude, você amplia a disseminação do compliance em todos os negócios. Tá?
O que às vezes, em empresas menor porte, né, você tem um departamento de compliance, ele tem que ser independente, né? Tem pessoas que colocam muito, aí, em função da quantidade de colaboradores que tem uma empresa, o compliance está junto com a área de risco, né? O compliance, tem pessoas que dissociam, por exemplo, uma área, por exemplo, no mercado regulador, de seguradoras, por exemplo, a área de prevenção de lavagem, tem pessoas que deixam fora. Eu sempre digo que tem que estar junto, né? O compliance, a atividade de prevenção de lavagem tem que estar na responsabilidade do compliance. Então, o compliance é uma área, tem que ter a sua estrutura, tem que ter um diretor responsável e tem que estar diretamente vinculado com a alta administração. Mas aqui tem uma pergunta muito boa, que aliás tem vários comentários muito bons aqui que a gente acaba perdendo. Mas quem faz compliance na empresa pequena? Bom, aí e aí é muito importante, não é só empresa pequena, né? Então, vamos pegar aí algum mercado regulador, né, que eu acho muito importante a gente citar. Os mercados reguladores, que é o mercado financeiro, segurador, o advento da 4595, né, que diz a respeito da implementação do compliance numa instituição financeira, por exemplo, você pode terceirizar o compliance, né? Nós somos compliance terceirizados em várias empresas, sejam elas financeiras ou não financeiras. Na indústria, temos várias indústrias que nós somos o compliance terceirizado. Então, ela pode ser, sim, terceirizada esse processo. Acho importante que seja, mas sempre respondendo para a administração. Quando eu sempre falo que isso é o custo-benefício, né? Porque às vezes você tem um profissional de compliance numa estrutura pequena, às vezes o custo é muito alto para você tratar esse assunto, e às vezes, quando você terceiriza, o custo é eficiente, porque você tem uma estrutura grande, você já tem pessoas com ferramentas, você já tem pessoas treinadas, né? E dissemina dentro da instituição. Então, a gente ajuda na implementação e depois, muito o que acontece quando a gente implementa é a gente assumir a terceirização dessa atividade. Então, independente do porte da empresa, óbvio que existem alguns aspectos, por exemplo, até quando a gente olha para os aspectos também de uma outra linha de defesa de auditoria, no mercado regulador, se uma instituição tiver um número de patamar de valor de referência no balanço, ele não pode terceirizar a responsabilidade total da auditoria. Então, ele pode terceirizar parte do programa anual de auditoria interna, mas total não, né? Mas no compliance, isso é possível. Tá? Mas na pizzaria da esquina aqui, quem faz o compliance? Vamos lá. Podemos ser a RSM fazendo compliance para eles. É o dono, né? É o dono que faz o compliance, é ou não é? Quem realmente é o Tony é the top, que eu falei para você, né? Isso mesmo. A resposta você deu no início. O dono que tem que ser compliance. Se não tiver... Ele é que dá o... Você já imaginou o dono da pizzaria tá lá fazendo a massa de pizza, né? Aí ele vê aquela latinha de molho importada, vamos colocar, aí ele pega e coloca no bolso dele ali e tal, e vou levar embora. O que vai acontecer amanhã com aquele pizzaiolo? É isso mesmo. Então, quer dizer, se o dono não é ético, como é que ele pode esperar que o seu funcionário seja ético? Não é? Mas é importante que as pessoas saibam que a política é uma coisa extremamente importante. Se você não tem uma política formalizada na empresa e as pessoas tomam conhecimento dessa política, qualquer não conformidade que você identifica na empresa, eles vão alegar que, primeiro, não teve conhecimento, não teve política, nunca ninguém me instruiu. Sempre a gente vê esses parâmetros quando está numa investigação, porque a empresa não adequou às políticas, né? E, às vezes, a gente pega casos em que recebe todo o manual de procedimentos das políticas e, quando vê, está desatualizado. Isso tem que sempre manter atualizado. Isso é como, por exemplo... Que o cara mostra a política e quando você vai abrir, está o nome do concorrente dele na política, né? Quer dizer, fez um paste copy lá só para poder publicar isso como se tivesse feito. Isso é aquela famosa coisa para inglês ver, né? Como eu trabalhei muitos anos em empresa inglesa, então essa expressão fez muito sentido, né? Mas o que acontece é isso, né? Não adianta você também terceirizar um belo escrivão, né, de compliance, né, se você não tem rituais,
né? Rituais implementados, inculcados, né, na cabeça das pessoas para dar vida ao compliance, né? Sim, sim, sim. E aí é o treinamento que você falou, né? Até uma coisa que eu vejo, que vai ter uma postura muito diferente das empresas pós-pandemia. Vai ter uma postura. Elas não vão ser o que elas eram antes. Isso não dá. Isso aí, de fato, concordo. já está muito claro. Muito recentemente, até um sócio nosso, o André, ele postou hoje no nosso grupo de sócios na SM uma matéria que foi feita pela Cushman, que diz que 73% de 122 executivos no Brasil, 73% dizem que vão permanecer com esse processo, mesmo pós-pandemia, de home office, coisa que eles no passado não admitiam isso. Veio para ficar. Lives vieram para ficar. A gente olhou aí um caso que está público, a gente pode citar, o caso da cafeteria... deu um branco. Não faz mal o nome. Conta, esquece o santo, fala o milagre. Eles, no mundo inteiro, foram impactados, obviamente, pela pandemia. Tiveram seus estabelecimentos fechados. E eram lojas extremamente grandes. Né? E no retorno, que foi o primeiro país aí que começou a retornar, a China, as lojas deles tiveram uma postura de consumo totalmente diferente. Eu vi isso aí. Totalmente diferente. Não, as pessoas não ficavam. Exatamente. Então, eles vão ter que fazer agora, mundialmente, essa modificação da postura em função disso. E isso serve para qualquer tipo de negócio, qualquer empresa. Então, é uma visão estratégica. Está sendo acionado muito para reformular todos os processos. Logo mais a gente vai estar indo no estado do Ceará com amigos aí. E vamos estar fazendo essas mudanças em várias companhias, justamente para poder adequar essa nova postura de processo. Foi legal, bacana. Júlia, a gente está a poucos minutos. Cara, infelizmente, passa que nem um avião esse negócio, né? Eu tenho mais 532 perguntas, mas o Instagram corta a gente com 1 hora. Deixar que a gente vai ficar... A gente pode depois combinar a outra. Eu queria muito agradecer a presença de todas as pessoas que estiveram aqui, participaram. Infelizmente, as perguntas ou os comentários passam e a gente não consegue registrar tudo, mas agradecer a você pela sua disponibilidade nesse momento que você está completamente absorvido aí pelas coisas, né? Quero dizer que na semana que vem, Líder Live é uma live que tem toda semana. Na semana que vem eu recebo uma mulher. Olha que beleza, que maravilha. Vanessa Mendes, ela é diretora de operações da Hogarth. Ela é uma empresa inglesa de marketing e publicidade. Vamos mudar o tom da prosa completamente, né? É uma mulher com marketing e publicidade, né? Então, Júlio, legal. Se você quiser dar o teu tchau aí, eu te agradeço. Bom, primeiro é uma satisfação. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de passar um pouquinho de tudo que a gente, experiência dos projetos que a gente está, das experiências profissionais que a gente tem, compartilhar isso com todo mundo é sempre muito importante. Eu não gosto muito de ficar me escondendo das metodologias, das boas práticas, do que tem que ser feito ou não, porque eu acho que é dessa forma que a gente conquista clientes e amigos, que eu sempre falo que os meus clientes são meus amigos, porque eu acho que a gente tem essa relação. A RSM sempre vai estar sempre à disposição em todas as áreas de negócio. Essa é a postura que eu tenho, é igual a que o meu sócio também tem. Então, para nós é sempre uma satisfação quando poder compartilhar conhecimentos. E é isso que eu... Legal. O pessoal está dando os parabéns aí. O pessoal está te dando os parabéns. Está agradecendo a live. Então, já vamos ser cortados. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Até semana que vem. Valeu. Tchau. Tchau. Beijão. Tchau.